Boa noite, a paz do Senhor. Gente, quero aqui deixar uma palavra da parte do Senhor que se encontra em João 21 e o 15. 21, 15 de João. Aleluia, glória a Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor Jesus, ele fez aqui essas 3 perguntas para Pedro. Sabemos que antes, né, de Jesus morrer ali na cruz, a caminho quando Jesus estava sendo crucificado. Aleluia, quando ele estava sendo levado pelos ímpios para morrer ali em morte de cruz. Aleluia. E ali ele falou para Pedro, aleluia, que antes, aleluia, que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar ele 3 vezes. Aleluia. E ali quando Jesus ele estava sendo levado para ser crucificado, muitos ali começaram a interrogar Pedro. Creio que Pedro ele estava com medo, ele estava apavorado, não só ele como todos ali naquele dia, né, que Jesus ele foi ser crucificado, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. Creio também que o propósito de Deus era esse, porque muitos ali que estavam seguindo ao Senhor Jesus, os discípulos, se eles ficassem, certamente também seriam mortos, mas ainda não era o momento, não era a hora, né, deles serem crucificados, como o Senhor disse que o mesmo cálice que ele tomou, aleluia, os discípulos também iriam tomar. E ali Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes. Mas eu creio ali o coração de Pedro se entristeceu. E depois que o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele apareceu ali para os discípulos, creio que umas 3 vezes, depois da ressurreição de Cristo. Ele apareceu para os discípulos 3 vezes. E ali, aleluia, depois que eles comeram, ele fez essa pergunta para Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pedro, tu me amas? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E 3 vezes, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Alimenta as minhas ovelhas. Deus, eu creio ali que o Senhor ele estava, aleluia, botando uma obra nas mãos de Pedro. Ele estava, aleluia, fazendo uma aliança com Pedro, para que Pedro cuidasse de suas ovelhas. Ele estava indo para o Pai, aleluia, mas ele queria, aleluia, saber que Pedro realmente estava preparado para, aleluia, cuidar de suas ovelhas. Ele estava confiando a Pedro, aleluia, as suas ovelhas para Pedro cuidar, amar e alimentar as suas ovelhas. Aleluia. Como hoje que você está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus? Como que você está, aleluia, trabalhando na obra do Senhor? Essa palavra também ela fala conosco. Esta palavra ela vem falar comigo e com você. Jesus ele tem confiado uma obra a você. Aleluia. E nesta noite ele está te perguntando, aleluia, como
estás cuidando das minhas ovelhas? Como estás alimentando? Aleluia. Ele quer dizer, como estás, aleluia, levando a palavra, não é isso? Como é que você está ali cuidando da obra do Senhor? Você está amando as ovelhas do Senhor Jesus? Você está cuidando dela? Aleluia. Temos que fazer a obra do Senhor com amor, com zelo. Glória a Deus. E ali Pedro, ele se entristeceu pela última vez quando o Senhor Jesus perguntou. E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali ele inclinou a cabeça e se entristeceu. Certamente Pedro lembrou dali, né, quando Jesus ele estava sendo crucificado, que ele negou a Jesus 3 vezes. Mas somos falhos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus, nesta noite, ele pergunta, como é que estás cuidando das minhas ovelhas? Glória a Deus. Estás fazendo a minha obra com amor? Aleluia. Estamos vendo hoje em dia quantos pastores, aleluia, que não está fazendo a obra do Senhor conforme o Senhor confiou. Quantos pastores, aleluia, está ensinando a palavra do Senhor errado para as suas ovelhas, ao invés de trazer as ovelhas, as almas para Jesus, estão afastando do Senhor Jesus. Ao invés de você ganhar alma para o reino, você está afastando, aleluia, as ovelhas de Cristo das igrejas. Você tem que trazer as almas, aleluia, para o Senhor Jesus, não afastá-la de Deus. Deus, ele confiou a obra, aleluia, a cada um de nós. Se ele deu uma obra nas suas mãos para você, aleluia, trabalhar para ele, aleluia, você tem que trabalhar para o Senhor Jesus com zelo, com amor. Glória a Deus. Você tem que apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. Você tem que cuidar das ovelhas. Você tem que amar, aleluia, as ovelhas do Senhor Jesus. Não, aleluia, afastar ela do Senhor. Glória a Deus. E ali, Pedro, né, tá lá em Atos. Sabemos que Pedro não era totalmente convertido. A palavra certa é essa. Né? Ali quando Judas foi ali entregar o Senhor Jesus, né, que traiu Jesus com um beijo no rosto. E ali ele saiu, deu um beijo em Jesus, e ali Jesus disse, Judas, estás me traindo com um beijo em meu rosto. Precisa disso, né? Aleluia. E ali Judas saiu correndo, foi embora, e vieram ali os ímpios, aleluia, que Judas vinha acompanhando para levar Jesus para ser crucificado. E ali Pedro, ele desembanhou a espada, né? E cortou a orelha de um daqueles soldados ímpios ali que estava levando o Senhor Jesus, aleluia, para ser crucificado. Mas Jesus disse, aquele que fere com a espada será ferido. Guarda, Pedro, essa tua espada. Será que eu não poderei agora aqui clamar ao meu Pai que está no céu e ele não enviar os anjos aqui para me proteger? Aleluia. E ali, a gente sabe, Pedro, ele não era totalmente convertido. Mas depois que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele teve um encontro com Pedro. Não só Pedro, mas todos os discípulos. Aleluia. E ali ele fez essa pergunta. Aleluia, porque se você ama a Cristo, você ama, aleluia, as ovelhas do Senhor Jesus. Jesus, ele fez essa pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Porque se tu me amas, tu também vai amar minhas ovelhas. Aleluia. Se tu me amas, tu vai cuidar das minhas ovelhas. Se tu me amas, tu vai alimentar as minhas ovelhas. Deus, ele faz essa pergunta, aleluia, glória a Deus, para ti nesta noite. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama, cuida da minha ovelha, vai para a rua, aleluia, vai trabalhar para mim, vai ali resgatar almas para mim. Ali onde tem vários dormindo na rua, aleluia, vários ali que estão nas drogas, na prostituição, aleluia, vai ali
Alimenta aquelas ovelhas perdidas. Aleluia. Se você ama a Jesus, você vai fazer isso. Você vai cuidar das ovelhas, você vai alimentá-la com a palavra do Senhor e vai aproximar ela de Jesus. Você não vai afastar de Jesus. Muitos hoje em dia não quer mais, aleluia, cuidar das ovelhas de Cristo. Aleluia, me perdoe dizer isso aqui, mas é a palavra do Senhor. E eu tenho que falar, se Deus, Ele manda eu falar, eu tenho que falar. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão, aleluia, afastando as ovelhas de Cristo. Ao invés de você alimentá-las, você está matando ela de fome. Aleluia, você está tirando o que ela não tem. Muitos pastores, aleluia, que estão, aleluia, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Muitos pastores que estão fazendo a obra do Senhor sem amor. Se você não ama as ovelhas de Cristo, você não ama Cristo. Aleluia. Muitos que estão tirando o último centavo, aleluia, das ovelhas do Senhor Jesus. Acorda. Aleluia, porque Jesus, Ele está voltando. E se você não, aleluia, alimentar as ovelhas dele, naquele dia Ele vai te cobrar. Você, pastores, vocês, missionários, pregadores, que não prega a verdadeira palavra do Senhor. Você que não alimenta nem cuida das ovelhas de Cristo Jesus, Ele vai cobrar de ti. Aleluia. Você que prega, aleluia, a palavra do Senhor, cobrando 90 mil, 50 mil, 30 mil. Não é desse jeito, aleluia, que Deus, Ele mandou você trabalhar para Ele. A palavra do Senhor, ela é de graça, já foi pago lá na cruz do Calvário. Ali, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aleluia, e Ele colocou aqui essa obra na mão de Pedro, aleluia, glória a Deus, e Ele ali fez... conversando com Pedro, fez Pedro fazer uma confissão para ele. Pedro, 3 vezes, tu me amas, se tu me amas, tu vai apacentar a minha ovelha. Aleluia, se tu me amas, tu vai cuidar das minhas ovelhas. E ali em Atos, Pedro, ele ganhou mais de 3.000 almas, aleluia, para Jesus. Pedro, ele cumpriu, aleluia, o que ele tinha prometido ao Senhor Jesus. Ele prometeu, ele disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo 3 vezes. E ali ele amava as ovelhas, porque enquanto ele amava as ovelhas, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele estava amando Jesus Cristo. Porque você que ama, aleluia, o Senhor Jesus, você ama as ovelhas de Jesus. Você ama as ovelhas do Senhor, você cuida. Você vai ali naquele lugar onde estão aquelas ovelhas perdidas. Aleluia. Onde estão aqueles doentes. E você vai levar a palavra do Senhor. Palavra de cura. Palavra de salvação. Palavra de libertação. Dizer que Jesus salva. Que Jesus cura. Aleluia. Glória a Deus. Dizer que Jesus está voltando. Que Jesus quer te curar. Aleluia, que Jesus quer te salvar, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele não mudou. Glória a Deus, aleluia. Quantos pastores que estão fazendo a obra do Senhor de todo jeito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, Ele não está se agradando do jeito que você está trabalhando para Ele. Deus não está gostando, não está se agradando da forma que você está fazendo a obra dele. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é santo. Aleluia, Ele quer que eu e você sejamos santos também. O Senhor, Ele confiou a obra em nossas mãos. Aleluia, vamos zelar pela obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos andar, aleluia, conforme o Senhor, Ele quer que eu e você andamos nos caminhos dele. No caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E o mais importante, amar as ovelhas de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pare de fazer a obra do Senhor desse jeito, cobrando absurdos para pregar. Aleluia, ao invés de você alimentar o faminto, você está tirando o que eles não têm. Quando você vai para uma igreja,
para um templo, se você cobra, aleluia, muitas vezes, muitos cristãos que não têm sabedoria, muitos crentes que não têm sabedoria, você cobra 90 mil, 40 mil, 30 mil, aleluia, e aquelas ovelhas que vai ali, eles pagam para você pregar para ele. Palavra que já foi paga com o sangue de Jesus Cristo. E ali eles tiram, muitas vezes, sem sabedoria, e paga para ver você pregando, sendo que a palavra do Senhor, ela é de graça. É pela graça que somos salvos, não pelas obras. É pela graça, pela fé, aleluia, em Senhor Jesus, que somos salvos. E você cobra para pregar. E muito ali aquela pessoa tira do bolso que não tem. Muitas vezes até o dinheiro que iria comprar alimento, queria comprar um remédio. Aleluia, tira do bolso e vai pagar para ver você, pregador e pastores, pregando dentro das igrejas. Você já pensou nas ovelhas de Cristo? Você já pensou, eu estou cobrando para pregar. Mas será que aquela pessoa que está pagando para me ouvir pregar a palavra do Senhor Jesus, será que aquela pessoa não está passando fome? Aleluia. Será que aquela pessoa não está passando necessidade? Será que aquela pessoa não está doente, quer um remédio, não tem um remédio ali para comprar, para tomar para a sua saúde? Será que eu estou fazendo certo? Reflita. Aleluia. E aqui eu estou te dizendo, não está certo você cobrar para pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Será que Pedro cobrava, aleluia, para levar a palavra de Deus? Não só Pedro, mas todos ali, né? Os discípulos, Paulo, João, todos santos ali do passado. Será que eles cobravam, aleluia, para pregar a palavra do Senhor Jesus? Lá em Atos fala, aleluia, dos dízimos. O que era os dízimos naquela época? Aleluia, ele vendia terrenos, vendia animais, aleluia. E ali, aquele dinheiro que eles arrecadavam, saía alimentando ali, ó, pessoas doentes, pessoas que não tinham com que se alimentar, pessoas que moravam na rua não tinham casa para morar, pessoas ali que não tinham o que comer. Era esse o dízimo. Aleluia, na época onde ali os santos, os discípulos, aleluia, era desse jeito, eles alimentavam, aleluia, os necessitados, eles alimentavam as viúvas. Hoje, você, pastores que cobram, vocês tiram dos necessitados, vocês tiram da viúva, ao invés de vocês dar para eles, vocês tiram dele. E isso aí vocês vai matando um por um. Isso aí vocês vai afastando um por um do Senhor Jesus. Mas vai ser caro o preço que vocês vão pagar por isso. Aleluia. Glória a Deus. Alimenta as ovelhas de Cristo Jesus. Porque se você ama as ovelhas, você ama Cristo. Aleluia. Se você maltrata as ovelhas de Cristo, é como se você estivesse maltratando ao Senhor Jesus também. Você tem que amar a obra do Senhor. Você tem que fazer a obra com zelo. Aleluia. A obra do Senhor não se pode fazer de todo jeito. Glória a Deus. A obra do Senhor não se pode fazer de todo jeito. Não é o homem. Você está trabalhando para o Senhor Jesus. Você está trabalhando para o Criador do céu e da terra. O meu e o teu Criador. Você não está trabalhando para o homem falho. Aleluia. Você está trabalhando para o Senhor Jesus, para o Criador, aleluia, do universo, aquele que deu vida a mim e a você, muitas vezes nos livrou da morte, aleluia, nos salvou, morreu na cruz por mim e por você, aleluia, derramou o seu sangue por mim e por você. Você está sendo grato, aleluia, Maia sou, labachúria, fácia. Você está sendo grato com o Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus não te livrou da morte? Jesus te salvou, te livrou do inferno. Ele não permitiu que você morresse, aleluia, sem a salvação. E te salvou e te resgatou das trevas, das garras de Satanás. Mas ao invés de você ser grato ao Senhor,
Porque não podemos recompensar o que o Senhor fez por mim e por você. Não podemos recompensar. Mas o Senhor, aleluia, Ele quer que eu e você sejamos obedientes a Ele, principalmente quando Ele confia uma obra em nossas mãos. Aleluia. Amaia sé. Deus, Ele confiou uma obra em minha e em tuas mãos. Devemos cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Devemos amar. Aleluia. Porque assim também estaremos amando. Se você não ama as ovelhas de Cristo, você não ama Cristo. São muitos escândalos. O Senhor, Ele disse, né, que nos últimos dias viria muitos escândalos. Aleluia. E aonde o Senhor também Ele me deu um sonho. Eu sempre aqui relembro. Aleluia. Deus, Ele me deu um sonho que Ele mostrava ali muitos pastores, um conversando com o outro. Aleluia. E ali eu começava a gritar que Deus iria tirar as máscaras dele, máscara dos pastores, dos presbíteros, dos cristãos. E eles não me davam ouvido. Aleluia. Muitos pastores já começaram a cair. Deus está tirando as máscaras. E não está demorando, não. Quantos escândalos não estamos vendo dos pastores? É adultério. Aleluia. É prostituição. É pastores que estão cobrando absurdos para pregar a palavra do Senhor. Você sabe quantos têm se afastado da igreja, da obra do Senhor por causa de você? Você já parou para pensar, aleluia, quantas almas, quantas ovelhas você afastou dos caminhos do Senhor Jesus? Aleluia, não é todo mundo que tem a mente, aleluia, brindada. Não é todas as ovelhas, todos os cristãos que têm a mente, aleluia, ali fixada em Jesus, não. Tem uns que estão com a mente mais fracas. Tem uns que é novos convertidos. Pensa que se o homem falhou, se o homem pecou, aleluia, não faz mais sentido essa pessoa ficar nos caminhos do Senhor Jesus. Mas preste atenção aqui no que eu vou falar. Quem te salva é Jesus, quem te liberta é Jesus, aleluia, quem te leva para o céu é Jesus, não é pastor, não é aqui eu, irmã Maria, não é o presbítero, é o Senhor Jesus. Então não te afasta do Senhor Jesus, aleluia, não desiste da tua salvação por conta de pastores, aleluia, falhos, pastores que estão aí, tombando, caindo por conta do pecado, porque eles não estavam fazendo a obra do Senhor Jesus com amor, eles não estavam cuidando das ovelhas de Jesus, aleluia. Mas você que ainda está aí, nos caminhos do Senhor, continua firme nos caminhos do Senhor, não te afasta de Jesus, não desiste da tua salvação por conta do homem falho. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, Jesus, Ele está voltando. E agora nos finais do tempo estamos vendo muitas coisas. Aleluia. Estamos vendo aí os 4 cantos do mundo se acabando em água. É fogo, é catástrofe, é tremor de terra, é de tsunami. Tudo está se cumprindo muito rápido para a volta do Senhor Jesus. Os escândalos, pastores, aleluia. As máscaras de pastores sendo tiradas. Jesus, Ele disse que ia tirar e Ele está tirando. Aleluia, glória a Deus. Pastores cobrando absurdos para pregar a palavra do Senhor Jesus. Palavras que já foi paga com o sangue de Cristo Jesus. Saiam dessa igreja, você que está numa igreja que cobra para pregar. Procura uma igreja para congregar. Não fique sem congregar. Aleluia. Lá em Hebreus fala. Não deixe de congregar como muitos fazem. É desigrejado. Isso não vem da parte do Senhor. Temos que se unir como igreja ali no templo. Mas procure um templo, aleluia, que fale de Jesus, que pregue a palavra verdadeira do Senhor. Aonde que não te cobra para pregar a palavra do Senhor. Igreja que cobra para pregar, se saia dessa igreja, porque não vem de Jesus Cristo. Procure uma igreja que não cobra para pregar, porque a palavra do Senhor ela já foi paga com o sangue de Jesus. Aleluia. Abre teus olhos, não desiste da tua salvação, não desiste dos caminhos de Jesus, não se afasta do Senhor Jesus.
aleluia, por causa de pastor e de irmãos, se magoou você, entrega ao Senhor Jesus. E lembrando, irmãos, que Jesus, ele não precisa de mim nem de você para nada. Ele só conta comigo e com você, aleluia, para levar a palavra dele, levar o id dele, para aquelas pessoas ainda que não a conhecem a palavra do Senhor. E se ele chamou a você e me chamou, o nosso dever, aleluia, é fazer a obra do Senhor com amor, com zelo e cuidar das ovelhas de Jesus, aleluia, como ele confiou, como ele aqui, aleluia, confiou a Pedro, ali botou uma obra na mão de Pedro, glória a Deus, e Pedro foi até o fim, até a morte de cruz, que ele até disse na hora da crucificação, aleluia, não sou digno de ser crucificado igual o mestre, aleluia, me crucifica de cabeça para baixo, glória a Deus, aleluia. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer, aleluia, como Jesus. Na cruz, morte maldita, morte que era para malfeitores, né? Morte para bandidos. Preste atenção, porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão. O sangue dos discípulos não foram derramados em vão. Você vai prestar conta a Deus de tudo, aleluia, que você está fazendo, tanto bom quanto ruim. Se é bom, aleluia, glória a Deus, coisas boas virá. E ali nós teremos a coroa da vida, o galardão. Mas se é ruim, aleluia, você sabe, né? Ali o Senhor, ele diz aqui na palavra dele que o falso profeta, ele vai para o caldeirão de fogo junto com o diabo. Aleluia. Então acorda, tu que dorme, Jesus, ele está voltando. Te conserta porque ainda é tempo. Amém? Gente, já pedindo aqui, curte essa live, vai compartilhando, vai comentando para que chegue a mais pessoas e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos acordar, vamos despertar, porque é chegada a hora e não há mais tempo para brincar de ser cristão. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.